Oi, gente! Hoje vim apresentar pra vocês dois novos gabaritos que eu estou lançando em parceria com o Carrossel da Arte. Muita gente já conhece e já usa os gabaritos de lá, então hoje vim mostrar pra vocês dois novos gabaritos que são da Necessaire Cupcake, que é essa daqui. Eu lancei esse projeto faz alguns anos já pro Dia das Mães e ele é um grande sucesso aqui no ateliê e sempre tem muita gente que faz esse projeto. Então a gente trouxe o gabarito dele pra vocês. Essa Necessaire fica parecendo uma frasqueirinha e ela tem esse bolsinho aqui na frente. E essa peça eu vou ensinar o passo a passo pra vocês hoje. E a outra peça, o outro gabarito, é aqui o da carteirinha sanfonada. Esse também é um projeto mais antigo aqui do canal, mas é uma peça que fica muito fofa, vai pouco material e é bem fácil de fazer. Essa daqui já tem o passo a passo aqui no canal. Ela tem esse bolsinho interno aqui com zíper e a lateral sanfonadinha. E aí o gabarito vem assim, ó. Aqui tem o molde da lateral e o molde do bolsinho interno e aqui por fora o molde do corpo. Então são peças chaves pra você fazer aí no seu ateliê e arrasar de vender. E agora bora pro nosso passo a passo da nova frasqueira Cupcake. Bom, pessoal, pra fazer a nossa peça, vou usar então o nosso gabarito aqui da Necessaire Cupcake. E ela tem esse vazado aqui que delimita o bolso da nossa peça. Então a parte principal, que é o molde total, a gente vai cortar 2 vezes o tecido principal, já estruturado com a manta, e no tecido de forro. Aqui eu já coloquei tudo junto, costurei todos eles de uma vez só pra já agilizar aqui a minha peça. E o meu bolso eu vou cortar seguindo só o molde aqui da base e vou cortar um tecido de forro um pouquinho maior do que ele. Pro folho da nossa peça, a gente vai precisar cortar um retângulo medindo 20 centímetros por 12, uma vez tecido principal com manta e forro. E pra parte do zíper, eu cortei a medida de... Opa! Ai, meu Deus, me bananei. Cortei a medida de 56 centímetros por 10 de largura. Cortei no tecido principal manta e no tecido de forro um zíper. E aqui, pra fazer a minha alça, eu vou usar uma tira de corino montana. Esse aqui ele tá medindo 25 centímetros por 2 de largura, mas você pode fazer a alça da forma que você preferir. E depois eu vou fixar ela na minha peça usando rebite. E eu também preciso de 2 cursores. Gente, vou começar montando o meu bolso, vou virar o meu bolso aqui direito com tecido de forro. E aí eu vou passar uma costura com um pezinho de máquina só aqui nessa parte arredondada interna da minha peça. Depois que eu fizer isso, eu vou cortar com a tesoura de picote e vou desvirar pro lado do direito e vou assentar com ferro bem direitinho. Aí eu vou costurar o contorno aqui da minha peça e vou cortar o excesso do forro. Depois de pronto, o nosso bolso vai ficar desse jeitinho aqui. Agora eu vou pegar uma das minhas partes do espelho e vou posicionar o meu bolso em cima. Aí a gente alinha aqui pelas partes de baixo e passa uma costura na beirada aqui pra fixar o bolso na parte externa da peça. No projeto original, eu fui lá e coloquei um botãozinho aqui. Mas se você não quiser colocar, também não precisa, ele funciona só com um bolsinho de encaixe aqui na frente mesmo. Então fica a seu critério. E aí depois que eu posicionar esse meu bolso, eu vou partir para fazer a parte do zíper aqui da minha peça. E nesse projeto novo, essa parte do zíper tá diferente, porque no nosso projeto antigo, eu fui lá e cortei uma tira com 80 centímetros de largura, que já era o total, e dividi ela ao meio. E aí a gente ficou com um pedaço da base mais ou menos parecido com o pedaço do zíper. E pra essa peça eu resolvi fazer um zíper maior porque eu quero que a minha peça abra um pouco mais. Então por isso que tem essa diferença de tamanho. Mas o projeto, os moldes são basicamente os mesmos do vídeo antigo, beleza? Aí pra costurar o zíper eu vou posicionar aqui o meu zíper virado direito com o meu tecido principal. Passo uma costura primeiro pra fixar o meu zíper no lugar. Depois sobreponho aqui o tecido de forro. Passa outra costura e aí eu viro pro lado do direito e rebato.
Bom, gente, depois de costurar o zíper ele vai ficar desse jeito. Aqui eu fui lá e já coloquei os meus cursores. E eu também passei uma costura bem aqui na beiradinha, só pra segurar tecido de forro e tecido exterior, que isso facilita na hora que a gente tá costurando. E agora eu vou costurar aqui essa junção do meu zíper. Então eu vou posicionar ela aqui na beiradinha encostada e vou posicionar o meu tecido de forro embaixo. A gente vai fazer como se fosse um sanduichinho aqui. Então fica forro com forro e direito com direito. E aí eu vou passar uma costura aqui nessa lateral. E essa costura, ela precisa ter 1 centímetro de margem para bater as medidas aqui da nossa peça. Então, lembra disso na hora que for pra máquina, tá? E aí, depois de costurar esse primeiro lado, a gente puxa aqui pra outra ponta da nossa peça, joga a peça toda aqui pra dentro, ó. E aí, a gente costura a outra ponta, beleza? Gente, agora que eu já uni essa parte, eu vou passar uma costura de pesponto aqui na união, né, nessa costura, aqui pro lado da onde tem só o tecido. Vou passar um pesponto desse lado e do outro também, e depois eu vou costurar aqui a parte da base pra unir tecido principal e tecido de forro. Bom, gente, então formamos aqui o nosso arco. E aí, o que que eu fiz? Eu fui lá e marquei o centro da minha peça, alinhando com base aqui nessa junção do zíper, ó, você dobra ela ao meio, dessa forma. Aí fiz um pique em cada ponta pra marcar os centros da minha peça. E agora, eu vou vir com o meu viés e já vou costurar o acabamento, como eu sempre faço nos meus vídeos, vocês já estão bem acostumadas, né? Eu sempre gosto de costurar o viés antes de juntar a parte dos espelhos e a do fole. E pra isso, eu vou abrir aqui o meu viés, ó. Vou posicionar ele e vou costurando pela beirada aqui no entorno todo da minha peça e vou repetir isso dos dois lados. Prontinho, o viés costurado, e agora chegou o momento de grande tensão da nossa peça, que é encaixar o fole dos espelhos. Eu vou desvirar aqui a parte do meu fole pro lado avesso. E aí, lembra aquele pique que eu fiz pra marcar os centros? Eu vou encontrar no centro aqui da minha parte do espelho. Eu também fui lá, dobrei ela ao meio e marquei em cima e embaixo. E a gente sempre começa alinhando por essas marcações, que assim fica bem mais fácil. Ó, prende primeiro marcação com marcação, aqui embaixo a mesma coisa. E aí agora você vai vir prendendo aqui com grampo a toda a volta e distribuindo esse fole no entorno do nosso espelho. Gente, então prendi aqui no entorno todo, por isso que eu falei que é importante manter aquela margem de costura de 1 centímetro na hora de unir o fundo aqui com a parte do zíper. É exatamente pra nessa hora que ele encaixar direitinho. E agora eu vou passar uma costura prendendo, e aí você pode fazer isso da maneira que você preferir. Pode ir assim na máquina, né, e passar rodando aqui, ou pode fazer desse jeito aqui, que é o jeito que eu gosto mais, que é amassar a peça toda e ir costurando no entorno todo. E como eu já tenho o meu viés aqui, eu uso essa dobrinha aqui do viés como base, como margem para minha costura dessa parte. Depois que eu costurar essa parte, eu vou repetir o mesmo processo com a frente da minha necessaire que sobrou. Gente, agora pra rebater o viés é bem simples, eu vou simplesmente dobrar ele aqui por cima da minha peça, vou prender com grampos também, e aí vou rebater o viés aqui por dentro.
Gente, pra rebater o viés, eu repeti o mesmo processo dos dois lados aqui da minha peça e agora eu vou desvirar ela. Pronto, desvirei aqui a minha peça e aí eu vou posicionar a minha alça. E a alça você pode colocar do jeito que você preferir, pode deixar ela mais justinha na peça ou mais alta, então mede aí na sua peça como você preferir. Eu vou aplicar usando rebite, vou colocar um rebite aqui em cada ponta. Se você não tiver rebite e tiver que costurar a alça na sua peça, faz isso antes de unir a parte do fole com os espelhos, tá? Que aí vai ficar bem mais fácil. Mas é basicamente isso. Bom, gente, então o resultado final da nossa peça é esse. Eu coloquei a minha alça aqui um pouco mais arrebitadinha pra cima e pra fazer isso eu marquei o centro da minha peça e aí eu contei 9 centímetros pra cada lado e prendi aqui a alça usando rebite, como eu tinha comentado com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse projeto, que vocês façam muito pra vender aí no ateliê de vocês e que seja um grande sucesso. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like e também compartilha com as amigas. Tchau e até a próxima!